Olá, turminha, boa tarde. Essa é uma aula de redação e tia vai explicar para vocês algumas coisas que vocês não entendem ainda sobre esse assunto. Se você fica nervoso na hora de escrever uma redação e contando para ver se já fez 10 linhas, calma, que tia vai tirar algumas dúvidas e vai mostrar para vocês como é bom escrever. Então fica com tia que eu vou tirar algumas dúvidas. E aí, turminha, tia está aqui para explicar para vocês como escrever uma redação corretamente. Primeiro, vamos lá de algumas dicas que tia já colocou lá no grupinho. 10 dicas de redação. A primeira, que está aí, ó, número 1, é leia bastante. Sempre é bom ler, né? Quem lê bastante escreve bem, certo? Erra menos na hora da escrita. Então, tem que começar já a praticar, tá bom? Se você não gosta de ler livros grandes, comece pelos livros pequenininhos, mais fininhos, porque aí você vai adquirindo prática, exercitando, certo? 2. Pratique a escrita. É sempre bom você escrever uma cartinha para o colega, rever, pesquisar se você escreveu a palavra corretamente, escreva sempre uma redação, mesmo sem a professora pedir. Isso você está praticando a escrita, ok? Respeite o número de linhas. Numa redação, existe o tanto de linhas corretas que você deve fazer. Geralmente, os alunos ficam contando, né? Aí eu já fiz 10, mas falta mais 5 para concluir. Então, não pode ultrapassar o número de linhas, mas também tem que ter cuidado para não escrever só apenas 3 linhas na redação. Isso não chega a ser uma redação, né? 4. Leia o seu texto. Quando terminar de escrever a redação, é sempre bom ler o texto, para ver se ele ficou nos trinks, tá? Ficou tudo certinho. Quinta, fica atento à estrutura da redação, que é essa aqui, olha. Essa diquinha aqui ao lado. Estrutura da redação correta, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tia vai explicar cada uma dessas etapas, tá? Então, tem que ficar atento à estrutura da redação. Seja objetivo. Não precisa escrever demais e às vezes quem escreve demais termina fugindo do tema. O tema é o assunto da redação. 7. Atenção com as margens e o recuo dos parágrafos. Tem aluno que passa, ó, margem aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui é a folha. Tá vendo aqui em vermelho que está passando? Essa margem aqui tem aluno que passa dela. Ou até escreve sem chegar no final, ó. Se chegar aqui no finalzinho da linha, o aluno termina aqui no meio e não está correto. Tem que ir até o final, ok? Claro que tem algumas regras em gramática que vocês vão aprender para saber onde parar, ok? Temos aqui, olha, 8. Atenção com o título. Tem que pensar num título bem legal. É obrigatório escrever o título no começo? Não, mas não posso esquecer de escrever um título. E lembrando, tem que ter tudo a ver com o tema da redação, né, gente? 9. Evite períodos longos. Um parágrafo muito grande, com 5. Tem alunos que escrevem parágrafo com 8 linhas e tá errado. Tem que estar bem organizado aí. Tia vai explicar. 10. Comece a prova pela redação. Se você vai fazer uma prova, isso aqui vocês ainda não fizeram, mas faça primeiro a redação, porque é o que vai levar mais tempo, ok? E bons estudos. Vamos lá para o projeto de redação. As dicas para entender a estrutura de uma boa redação. Aqui temos o que seria uma redação, a ideia de uma redação. Temos o tema aqui, olha, o tema da redação. A ciência e a tecnologia como meios de transformação da existência humana. Poder ser animais perdidos ou animais que sofrem violência na rua, também poderia ser um tema, certo? Então, aqui temos o tema, que é tecnologia. A ciência e a tecnologia como meio de transformação da existência humana. Esse é o tema. Vamos para a primeira parte do nosso textinho, da nossa redação. Uma boa introdução chama a atenção do leitor. Então, tem que chamar a atenção do leitor. Tem que ser algo que você tem que escrever em poucas linhas e que tem que chamar a atenção da pessoa que está lendo para ela continuar lendo a sua redação, certo? Então, olha, a primeira diquinha, introdução. A introdução precisa apenas de um parágrafo, certo? Um parágrafo conjunto, né, de ideias que compõem 2 ou 3 linhas, certo? E aí, você tem que pensar na introdução algo que seja objetivo, porque você vai apresentar o tema para o leitor. Você não vai falar o tema todinho
na introdução. Você vai apenas apresentar, dizer do que se trata o seu assunto ao longo das linhas. Apresente o assunto ao leitor para que ele entenda do que se trata. Mostre um lado positivo ou negativo. Você vai ter que escolher ou lado positivo ou lado negativo, porque é um desses pontos que você vai defender ao longo da sua redação. Você vai se posicionar. Eu acredito que seja assim. Eu vou falar assim. Então, olha, lado positivo sobre esse tema aí. A ciência e a tecnologia aceleram a troca de informações e a evolução dos humanos. Esse é o lado positivo. Mas se a pessoa não quiser optar pelo lado positivo, for pelo lado negativo, aí ele ia colocar assim: por estar em quase todos os lugares, nós não nos desviamos delas em nenhum momento. Isso nos Pronto, pessoal, isso nos aliena, porque tá bem pequenininho aqui para ti, tá? Isso nos aliena. Então, usar tecnologia demais pode prejudicar, ele quis dizer isso. Desenvolvimento. Aí, olha, preste atenção ainda na introdução, estudei para o desenvolvimento. Aqui use cerca de um parágrafo. Não precisa escrever demais na introdução, não. Precisa apresentar o tema. Um parágrafo com 3, 4 linhas já é o bastante. Aí vai para o próximo parágrafo, que vai começar o desenvolvimento. No desenvolvimento, ele dá a dica aqui: não poupe seu conhecimento. Se você conhece o tema, fale sobre ele. Aqui, use cerca de 3 parágrafos. Então, 3 parágrafos com, em média, 3 linhas cada um, né? Então, olha, desenvolvimento. Desenvolva o ponto negativo. Se você escolher o negativo, você vai explicar por que você escolheu esse ponto negativo. Apresente claramente, mostre que não é saudável as pessoas passar horas, né, com a tecnologia, argumente suas ideias. Então, aqui vai se usar 3 parágrafos, certo? Então, o parágrafo, gente, é um conjunto de ideias ali composto em 3 a 4 linhas, 2, 3, 4 linhas. Não pode passar disso, senão já perde o sentido. Então, tem que ser dividido bem direitinho. Vou mostrar um exemplo para vocês de uma redação escrita aqui, tá? E a conclusão, com uma conclusão bem elaborada, você ganha o leitor. Então, você vai concluir a sua ideia, vai finalizar o que você desenvolveu ali, né? Aqui também use cerca de um parágrafo. Então, um parágrafo no começo, na introdução, 2 a 3 parágrafos no desenvolvimento, e na conclusão você vai usar, né, um parágrafo. Apresenta uma proposta de intervenção, você tem que apresentar um resultado, um positivo, uma solução para o que você estava apresentando falando ao longo da sua redação, certo? A esse problema, mostre que muitas das vezes o total liberdade que os pais dão aos filhos com a tecnologia não faz bem. A atenção deve ser desviada para as coisas naturais e não só as máquinas. Então, aqui você tem que ver, ó, a redação é composta por uma estrutura. Introdução, um parágrafo. Desenvolvimento, 3 parágrafos. E conclusão, mais um parágrafo, certo? E na conclusão você apresenta uma ideia, uma solução para o que você falou no texto, ok? Agora está pronto para surpreender as pessoas com o seu texto. Mas vamos lá, que a gente tem mais dicas pela frente. Pronto, pessoal, estamos aqui em produção do texto. Nunca esqueça o título. Como o tia falou, o título é essencial, tá? No início, né? Quando, onde e quem. E existem palavras-chave ao iniciar uma redação, ao ir para a parte do desenvolvimento e no final da conclusão, certo? Há muito tempo atrás, certo dia, em um lugar distante, na Praça das Flores, um guerreiro corajoso, uma linda menina. Então, isso aqui são ideias do início, são como você deve iniciar as suas frases, né, a sua introdução na redação. Há muito tempo atrás, certo dia, né? O era uma vez aparece também, a gente vai ver aqui ao lado.
Então, são ideias de como você deve, de quais as palavras você deve escolher para iniciar a sua redação. No meio, que é o desenvolvimento, o que aconteceu, né? Geralmente, antes da gente falar sobre o meio, no início ainda, aqui, ó, vocês podem ver, tem quando, onde e quem. Você tem que responder, escolher um desses três propósitos para explicar na sua introdução. Quando aconteceu isso, né? Onde foi que aconteceu isso e quem estava envolvido. Então, você pode estar usando essa explicação para resolver aí a sua introdução, escrever a sua introdução. No meio, você pode usar o que aconteceu, né? De repente, quando, nesse momento, em seguida, então, a partir daí. Então, são palavras que vocês podem usar no desenvolvimento, no início do parágrafo do desenvolvimento, certo? No final, como terminou, tá certo? Aí tem aqui, foi então, portanto, finalmente, por isso, por fim, assim. Aqui são frases que vocês vão iniciar no comecinho da frase, certo? Para concluir, para dizer como terminou aí o assunto da sua redação. Substitua o aí, que tinha falado bastante, né, quando estava falando alguma coisa, aí, no texto, por então, em vez de escrever aí, escreve então, ou por isso, e ou logo. Uma dessas 4 opções aqui você vai substituir pelo aí, ok? Outra dica de tia, evite repetir palavras. Foi, aí depois lá embaixo no parágrafo, foi ali, então, direto. Evitem estar repetindo várias vezes as mesmas palavras, tá? Pode estar repetindo uma, 2 vezes, né? 2 vezes no texto, tá bom. Mas passando disso, fica muito repetitiva aquela palavra e é incorreto, ok? E aqui no lado eu coloco outras dicas, né? De palavras que vocês podem usar. Uma vez, para iniciar a introdução, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa. Estava tudo tranquilo quando estava no meio, no meu quarto, no quintal. O dia amanheceu aí na casa, na varanda, no trabalho, fazia muito calor Então, são ideias de como você pode começar a introdução, no início da frase, ok? No meio tem aí, então, em seguida, contudo, de repente, nesse momento, entretanto, quando, a partir daí, certo? Enfim, foi então, por fim, finalmente conseguimos concluir essa casa. Porque a casa era grande, mas tudo saiu nos conforme, então eu estou concluindo o finalzinho da redação. Por isso, dessa forma e portanto, ok? Fica aí a dica para vocês escrever bem direitinho. Como escrever um texto? Vamos lá? Outras dicas ainda sobre redação. Pensar. Pense bem antes de escrever a sua redação. Pare um pouco antes de escrever. Pense sobre o assunto. Pense o que você sabe sobre o assunto. Organize suas ideias na sua mente, tá? Se você for pegar a redação para devolver com bem mais tempo, né? Pegar de manhã e for entregar no outro dia, aí tem tempo para pensar. Se for uma redação que você tem um tempo marcado, né, 2, 3 horas para fazer, aí você pensa 15 minutos, 20 minutos, vai pensar 40, 1 hora, né, de redação. Mas você pensa sobre o assunto que você sabe, sobre o assunto, né? Antes de iniciar a elaboração do texto, da redação, comece a pensar sobre o assunto do texto. E, se for necessário, pesquise sobre o tema. Então, quanto mais você pesquisa, mais você vai trazendo, né, a opinião, vai trazendo informações para deixar a sua redação rica, né? O assunto para aquela pessoa que vai ler. Pense nos pormenores que você quer incluir no texto e na estrutura, né, que pretende seguir, né? Como você vai escrever, né? Direitinho. Então, você vai pensando, pense antes de escrever, que é melhor, certo? Faz um rascunho. Então, pode começar
por fazer um esquema. Então, você pode escolher uma folhinha para ver o que é que você vai escrever, como você vai escrever. Nela você vai rabiscar, vai riscar, vai escrever, para transferir depois, passar limpo para uma folhinha. Então, vai colocando as ideias no papel, todos pormenores são importantes. Lê do início até o fim. Aí, quando você escreveu o rascunho, você lê para ver se ficou legal, se vai fazer mais alguma alteração naquela folha, para depois passar limpo para a folha definitiva da redação. Próxima diquinha, rever. Releia o seu texto, certifique que não tem erros ortográficos no seu texto. Leia direitinho. Se ficou em dúvida com uma palavra, eu não sei escrever essa palavra, será que essa palavra tem acento? Você pode trocar essa palavra por um sinônimo, e a gente já viu isso na aula de português desse ano, né? Sinônimos são palavras escritas diferentes, mas que têm o mesmo significado. Por exemplo, cão. Aí você está escrevendo, eu não sei se cão tem acento. E agora, o que é que eu faço? Substitui por um sinônimo. A palavra cachorro. Cachorro e cão, a mesma coisa, porém escrita de forma diferente, né? As palavras. Então, você pode substituir por um sinônimo, tá? Retire o que você achar desnecessário, que não faz sentido, não fez sentido para você depois que releu. Ou pode acrescentar os pormenores que você achou mais importante. Não repita as palavras várias vezes, né? A gente já falou sobre isso aqui. E verifique a pontuação, sempre. Ponto, vírgula, exclamação, interrogação. E tia já explicou isso para vocês, né? É necessário demais na redação. Por quê? Porque uma interrogação, ela traz um sentido para a frase. Diz que aquela frase é uma pergunta. Por isso que a interrogação é muito importante. A exclamação, ela expressa um sentido, né? Uma ordem. Então, tem muitos sentimentos explícitos, né? Empregado, na verdade, na exclamação, né? O ponto final que acabou. Imagine se a frase não tiver ponto final. Aí, como é que a gente vai saber que acabou a sua ideia ali daquela frase, né? Daquele parágrafo? Então, a pontuação é importantíssima como um sinal de trânsito, né? Os sinais estão ali para orientar o motorista. E os sinais que você está escrevendo na sua redação vai orientar quem está lendo, certo? Passar a limpo, certo? Depois de certificar-se que o texto está terminado, você escreve numa folhinha. Se lembra que tia Grace faz o concurso de redação e ela dá a folhinha da redação e outra para você fazer o rascunho? Pronto. Então, numa folha você escreve o rascunho, depois passa a limpo, escreve aí definitivamente no local, para evitar, né, erros e outras coisas. Então, passar a limpo é necessário. Apresente uma caligrafia bonita, deixe espaço entre as palavras, não faça as palavras muito juntinhas, certo? Porque senão vai estar errado. Deixe espaço no início do parágrafo. Então, quando começa a redação, o começo da linha, você tem que deixar um espacinho. O nome disso é parágrafo. Toda vez que você deixar um espacinho no início da linha, quando vai começar a escrever, se chama parágrafo. Não precisa colocar aquele tracinho. Aquele travessão é apenas para quando alguém vai falar na redação. Um personagem, por exemplo. Então, a mãe de Lucas falou. Aí, quando a mãe de Lucas for falar, você coloca um travessão, porque indica que o personagem da história vai falar, certo? Então, o parágrafo não é colocar aquele travessão, é deixar um espaço bem pequenininho, não precisa ser colado na margem não, tá certo? E nem tão distante, mas deixar um espaço, né? Pegue seu dedo mindinho e coloque lá entre a linha e aí onde você vai começar, certo? Um espacinho para começar a escrever a sua redação. Aí isso é parágrafo. Toda vez que você deixar esse espaço entre a margem e o início da palavra, né, na linha, é chamado de parágrafo. Deixe espaço nesse parágrafo, coloque maiúsculas no início da frase. Isso aí tia diz sempre, né? É regra. Início de frase, letra maiúscula, não é isso? Nome de pessoa, tá no meio da frase, tá no meio da linha, se escreve com letra maiúscula, nomes próprios, né? A gente falou sobre isso, substantivo próprio. Então, é o quê? Letra maiúscula, não é isso?
E aí, turminha, tia trouxe aqui o modelo de uma redação para a gente ver na prática como funciona as dicas que tia deu ao longo dessa videoaula. Para escrever uma redação bem estruturada, bem organizada, e, é claro, uma boa redação, né? Então, tia trouxe aqui essa redação para a gente entender como funciona a estrutura da redação, tá certo? Com esse exemplo e algumas dicas que tia deu ao longo desse vídeo, certo? Tem aqui, ó, tema. O tema é muito prazer. Sou cidadão de uma república chamada Brasil. Então, esse é o tema da redação que a pessoa, a criança, né, uma moça, deveria escrever. Então, esse é o tema. Então, poderia ser qualquer outro tema, né? Acidentes, quando você ingere álcool, né? Se não respeitar os sinais, animais abandonados na rua. Podia ser outros temas. Então, você tem que escrever sua redação em cima desse tema, certo? Não pode fugir do tema. Essa é uma dica que a tia não falou e vai dar agora para vocês. Vocês não podem fugir do tema. Se o tema é falar sobre cachorros abandonados, certo? Maus tratos a animais da rua, vocês não podem falar sobre acidente de trânsito. Não pode falar nada a ver que tem... Acidente de trânsito não tem nada a ver com o tema, né? O tema é cachorros abandonados na rua. Então, você não pode fugir do tema, certo? Fugir do tema é um erro gravíssimo na redação. Então, você não pode falar sobre fogueiras quando o tema é sobre animais abandonados, tá certo? Então, temos aqui, olha, o Brasil. Esse é o título da pessoa que escreveu a redação, essa aqui. Brasil, 2 pontinhos. Somos todos responsáveis. Exclamação. Tá vendo como é importante a exclamação? Ela expressa um sentimento, né? Ele está enfatizando, afirmando a responsabilidade de todos os brasileiros, né? Então, aqui vai começar a introdução dele, né? Ou dela, não sei. Não é novidade os meios de comunicação apresentarem notícias relatando o avanço do desmatamento dentro do território nacional. Observe que ele começou um parágrafo. Por quê, tia? Porque ele deixou um espaçozinho. Aquele espaço que tia disse que você tem que deixar entre a margem e o início da primeira palavra na linha, certo? Esse espaço que tia está colocando aqui em vermelho é chamado de parágrafo e é necessário você deixar esse espaço, porque isso aqui significa que é um parágrafo. Então, esse aqui é o parágrafo e essa aqui é a introdução do nosso escritor, certo? Aí é que ele coloca, né? Ou ela coloca. Ele coloca, né? É o avanço de desmatamento no território nacional. Aí, ó, vírgula, tem que ter uma pausa para a próxima ideia. Os escândalos envolvendo representantes do povo no Congresso, é isso mesmo, no Congresso, sem contar os inúmeros casos de violência e morte espalhados pelo Brasil. Então, aqui ele apresentou o que ele vai falar na redação dele. Isso aqui é a introdução. Ele apresentou o tema que será abordado por ele, o assunto que ele vai defender na sua redação, né? Então, isso aqui é a introdução. Certo? Não vai dar para te escrever, né? Porque é muito ruim escrever com essa canetinha. Mas vocês sabem que isso aqui é a introdução, certo? Essa introdução tem quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele escolheu 5 linhas para fazer a introdução, certo? Entre 3 e 5 linhas você está escrevendo essa introdução, nada mais, ok? Observe que te explicou. Início de frase, letra maiúscula. Então, ele colocou o N aqui maiúsculo, ok? E o parágrafo que vocês viram aí, né, que ele fez. Deixou espaçozinho entre a margem e a primeira palavra escrita, que foi não. Então, olha aqui o espaçozinho. Tá vendo esse espaçozinho aqui? Esse espaçozinho significa parágrafo. Toda vez que for deixar esse espaçozinho, é
significa um parágrafo, ok? E aí, olha, observem também que ele foi até o final da linha. Tem aluno que está terminando na metade da linha, deixando espação. Não, ele tem que ir até o final da linha, ok? Sempre. E até o finalzinho da linha mesmo, tá certo? Tem aluno que não está chegando até o final da linha, perto da margem. Não pode passar da linha, mas o limite dela tem que ser respeitado. Você tem que escrever até o finalzinho dela, ok? Nem passar e nem deixar antes de mais. Antes de mais, um espaço antes é o parágrafo, entendeu? Vamos para o próximo. Aí aqui começa o desenvolvimento. Aqui, olha. Primeiro parágrafo do desenvolvimento. Esse é o desenvolvimento. Eu vou botar um D, que vocês sabem que é de desenvolvimento, ok? Ele vai desenvolver a redação dele. Observe que ele deixou outro espaço entre a margem e a primeira palavra escrita. E a primeira palavra escrita começou com letra maiúscula, certo? M maiúsculo, ok? Observe. Então, aqui, ó, outro parágrafo. Distância entre a margem e a primeira palavra. Esse espaçozinho aqui é parágrafo. Mas ao recebermos tais notícias, nos questionamos, dos pontinhos. Onde estão os órgãos de fiscalização? Olha a interrogação aqui, olha. Certo? Que é uma pergunta. O que fazem em prol da segurança, vírgula, justiça e bem-estar social? Outra pergunta, então é interrogação. É possível descobrir de quem é a responsabilidade? Outra pergunta, certo? E aqui temos um primeiro parágrafo de desenvolvimento. Observe que ele escreveu quantas linhas nesse parágrafo? 1, 2, 3, 4, certo? Foi até o finalzinho da linha. Não passou da linha. Tá vendo que ele está no limite da linha, certo? Nem passou da linha, nem está tão distante da linha. Então, aí, ó, foi-se um parágrafo em que ele se posicionou, né? Ele começou a fazer perguntas. E aqui, ó, ele começa aqui, ó, segundo parágrafo do desenvolvimento. Ainda é o desenvolvimento, ok? Segundo parágrafo do desenvolvimento. Sem dúvida alguma somos todos responsáveis. Sem dúvida alguma somos todos responsáveis, porque junto é resposta, tá? Se existem políticos corruptos, vírgula, nós os elegemos de forma responsável. Ou quando compramos objetos produzidos com madeira ilegal. E até mesmo quando não fiscalizamos de que forma é utilizado o imposto pago pela população em todos os setores da sociedade. Então, aqui outro parágrafo. Margem, distância, aqui, ó, um parágrafo. Ok? Temos aqui um outro parágrafo, que está aqui, ó, distante, e o S maiúsculo, certo? Vamos para o terceiro parágrafo do desenvolvimento. Vamos lá. Tia tá lendo aqui pausadamente porque está bem miudinha a letra. Aí ele coloca aqui. Por outro lado, faz-se necessário ressaltar que o senso de ética, cidadania e respeito deve ser aguçado desde a mais tenra idade, pela família, pela escola e por que não também pela imprensa. Imprensa falada e escrita, que tem o forte poder de persuadir a todos. Então, aqui
temos um terceiro parágrafo do desenvolvimento. Então, aqui ele expôs a sua ideia. Olha aqui, ó. Parágrafo de novo, distância da margem, tá vendo? Um espaçozinho até a primeira palavra por com letra maiúscula, o P. Então, aqui, ó, nesses 3 parágrafos, ele desenvolveu a sua ideia, ele mostrou quem eram os responsáveis, ele falou, né, da imprensa, ele falou sobre nós, os brasileiros que não fiscalizamos. Então, tudo ele mostrou no desenvolvimento quais são os responsáveis do que está acontecendo no nosso país, que ele apresentou lá na introdução, né, os escândalos, a violência, o desmatamento. Então, ele apresentou isso no desenvolvimento. Agora, a conclusão. Palavrinha-chave da conclusão, olha. Essa aqui é a conclusão. Espaço, outro parágrafo, tá? Sendo que esse é o primeiro parágrafo da conclusão, primeiro e último, né? Então, temos aqui, ó, portanto, se lembra que tia falou que essa poderia ser uma palavra usada na conclusão? Portanto, ou concluímos. Então, ele usou aqui portanto. Portanto, recebemos em nossas mãos o melhor lugar para viver, se levarmos em conta os gigantescos recursos naturais que devem ser usados de maneira consciente e eleger nossos representantes de forma racional é nossa obrigação. Sendo assim, certo? Tem uma vírgula aqui. Os alicerces para construir uma nação em que se almeje a paz, harmonia, igualdade, sociedade, trabalho para todos e educação de qualidade é fundamental para gritar aos 4 cantos do mundo. Muito prazer, sou cidadão responsável de uma república chamada Brasil. Então, olha, observe aqui, gente. Esse parágrafo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele usou 8 linhas para fazer esse parágrafo na conclusão. Tia, pode fazer isso na conclusão? Pode, mas não é aconselhável você fazer isso no desenvolvimento, principalmente se você tiver poucas linhas, certo? Por exemplo, aqui é uma redação de no máximo 30 linhas. Ele ainda faltou 27, 28, 4 linhas para terminar, né? Mas aí ele não está errado. A ideia dele foi bem direitinho aqui nessas 26 linhas. Bem organizado, bem direitinho. Então, você pode não concluir as 3 últimas linhas ou 4 últimas linhas que é proposta aqui no texto. Mas também não pode passar dela, certo? E não pode deixar também muitas linhas sobrando, né? Não é aconselhado deixar mais de 5 linhas sobrando numa redação. Ou até mesmo 10. Tem que ter cuidado. Então, na conclusão, você pode estar fazendo um parágrafo, que aqui tem só um parágrafo, mas o professor, ele colocou ponto aqui, ó, e escreveu sendo com letra maiúscula. Pode fazer isso? Pode, não é um parágrafo. Ele deu ponto aqui porque ele terminou a ideia dele nessa frase aqui, nessas linhas, e continuou ela a partir da mesma linha. Mas aí, ó, portanto, é o parágrafo. Isso aqui é todo um parágrafo de 8 linhas. Pode fazer isso na conclusão? Pode. Só não é aconselhável fazer isso no desenvolvimento, que você vai ter aí poucas linhas para escrever. E aí podemos ver que no desenvolvimento ele usou entre 3 a 4 linhas, né? Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, ele usou 4 linhas para fazer cada parágrafo no desenvolvimento. E na conclusão, ele usou aqui 8 linhas para esse parágrafo aqui. E aqui ele expôs a ideia dele, concluiu para que a gente deve, para todos, né, gritar para os 4 cantos que é brasileiro, tem que fazer a sua parte, né? Tem que se conscientizar e fazer o que é a sua obrigação como brasileiro, né? Para tudo sair direitinho na sociedade que vivemos. Então, ele colocou aqui, olha, ele abriu parênteses, porque é uma fala dele, né? Ele abriu parênteses, ele abriu aspas, para expor uma opinião que ele queria acrescentar. A gente viu até isso, né, na aula de sinais, pontuação. E aí, um sentimento dele, né? Muito prazer, sou cidadão responsável de uma república chamada Brasil. Aí ele foi, ó, botou exclamação, que ele aí
ele afirmou, né? Ele expôs o sentimento de ser brasileiro. E aí, observem que essa conclusão, ela começa com portanto. São palavras-chave que te deu a dica aqui, né? Portanto, concluímos, então, ele expressou aqui qual era a solução para corrigir esses problemas de um Brasil que está tão caótico, né? Tão bagunçado, tia vai colocar assim. Então, aqui na introdução, ele apresentou o que ele ia falar ao longo do seu texto, apresentou os pontos, né, mostrando, né, sobre os problemas que existem no Brasil, violência, desmatamento. Depois ele procurou os culpados, né, quem é culpado desses problemas do desenvolvimento. Foi mostrando quem é os culpados, certo? Nesses 3 parágrafos do desenvolvimento. E no último, ele apresentou uma solução em 8 linhas, né? Para que se resolva esses problemas existentes no nosso país, para que a gente possa dizer que somos brasileiros. Então, observe essa redação aqui, foram 26 linhas, com 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Então, parágrafo é esse aqui que te explicou. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, para fazer uma boa redação, tem que estruturar, organizar, fazer tudo bem direitinho. Ok? E para concluir, é claro que vocês têm que praticar. Tia deu uma olhada nas redações de Natal de vocês e viu que tem muitas que tem que ser consertada, tem que ser arrumada. E aí, tia decidiu trazer essas dicas para vocês aqui, para relembrar aqueles que esqueceram e aqueles que não sabem sobre como escrever uma boa redação. Temos aqui 4 imagens, certo? Todas aparecem em um livro. Então, vocês vão escrever uma redação no caderno de português, faz o cabeçalho bem direitinho. Essa redação tem que ter no mínimo 20 linhas, certo? No mínimo 20 linhas. E só pode escrever até 30 linhas. Mínimo 20 e máximo 30, ok? Então, não pode passar de 30 e nem pode fazer menos que 20, ok? Então, temos 4 imagens aí. Um moço com seu filho, mostrando um livrinho. Um ursinho com um livrinho. Temos umas crianças, né, que parece ser uma professora ou alguém. Eu acredito que seja uma professora mostrando uma historinha no livro para essas crianças. E temos a 4ª imagem, que é uma cobra numa janela e um cachorro saindo de uma porta, num livro. Então, vocês vão escolher uma dessas imagens aí para escrever uma redação, uma historinha, ok? Só pode escolher uma imagem, ou a primeira, ou a segunda, a terceira ou a quarta, só uma, e escreve no caderno. Professora, eu não estou com caderno, então pega uma folhinha à parte que tenha linhas, não escolha uma de ofício, porque você vai ter que fazer linhas, certo? Então, pega uma folhinha à parte e escreva essa redação, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, aprendido como escrever uma boa redação. Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima. Cheiro da tia!